Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no meu e no seu coração nesse dia de hoje, 21º dia do nosso projeto Destruindo Fortalezas, oração e libertação pelas famílias. E hoje nós vamos destruir as maldições financeiras nas nossas vidas. Muitas e muitas pessoas estão passando por sérios problemas financeiros e não sabem que grande parte dessas coisas são maldições. Então vamos entender quais são esses tipos de maldições financeiras. Número 1, maldição da própria boca. Deus abriu uma porta de trabalho para você, enquanto muitos e muitos no mundo, no Brasil, estão desempregados, na sua própria família desempregado, e Deus abriu uma porta para você e você já acorda e fala assim: ah, mas eu não aguento, eu tenho que acordar todo dia 6 da manhã, 5 da manhã, eu não aguento mais, eu tô cansado, eu não suporto isso mais, meu trabalho é muito ruim, eu não suporto, eu odeio o meu trabalho. Depois, amaldiçoar o salário. Eu já falei sobre isso antes. Recebe o salário, ele em vez de glorificar e exaltar o santo nome de Deus, por aquele pagamento, por aquele recebimento, pelaquela provisão que Deus está colocando na sua vida, começa: ah, mas eu ganho pouco demais, eu trabalho muito, ganho pouco, essa miséria não vai dar para nada, isso é muito ruim, isso é muito pouco. Depois, maldizer os patrões. Tem gente que é incrível. Tem um patrão e começa: esse patrão não vale nada. Nossa, eu odeio meu patrão. Esse patrão é isso, esse patrão é aquilo, esse patrão é aquilo outro. E começa a achar só defeitos no patrão e falar, e maldizer, e reclamar, sabe? A murmuração. Se você reclama, você está clamando por aquela situação difícil de novo. Você está clamando 2 vezes. Quantas vezes você está clamando e atraindo para si essa situação difícil do seu trabalho? Então, passe a orar e abençoar o seu trabalho. Passe a abençoar, agradecer a Deus pelo seu salário e pedir a Deus: multiplica, Pai, porque o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Comece a agradecer a Deus e bendizer o salário, bendizer o seu trabalho, bendizer os seus patrões, sabe? Seja grato para os seus patrões. Abre as portas das finanças para a sua vida. Gratidão. Deus ama um coração grato. Deus ama um coração contrito, quebrantado. Se você tem um patrão, agradece o seu patrão. Agradece a Deus. Segundo caso, negar a ajuda ao próximo. Está na palavra de Deus: socorrer os órfãos, as viúvas e os pobres, os necessitados. Negar a ajuda ao próximo traz maldição para a sua vida. Você mesmo que está trazendo maldição. Dever e não pagar. Em geral, devemos evitar contrair dívidas, exceto quando for estritamente necessário. Ter uma dívida pode se tornar um fardo pesado demais para a gente carregar e limita as nossas opções. Quem não tem dinheiro para pagar suas dívidas cai numa situação muito ruim, uma situação muito complicada, de problemas, porque isso vai trazer problemas para a sua vida, e além dos problemas, vai trazer sobre a sua vida a vergonha e maldições. Vergonha e maldições. Muito pesado. A palavra de Deus compara os nossos pecados às dívidas. Diz assim, que Jesus morreu e rasgou as dívidas que nós tínhamos, a nota promissória, as dívidas que nós tínhamos dos nossos pecados. Então ele compara o pecado com as dívidas, de tão sério que são as dívidas. Ah, mas é porque aconteceu uma situação muito difícil na minha vida, por isso que eu não estou dando conta de pagar. Ah, mas eu fiquei desempregado. Mas essa dívida que você fez era necessária? Você estava passando fome, estava enfermo. Será que era necessária essa dívida? Quantos pares de sapato que você tem, amada? Quantos pares de sapato que você tem, amado? Você só tem 2 pés. Você só calça um por vez. Então não tem necessidade de fazer dívida com sapato, com roupas. Economize, pare de gastar, pare de se endividar. Se você tiver dinheiro, compra. Mas se não tiver, não compra. Aquela pessoa que você pediu dinheiro emprestado e não pagou, eles vão começar a te xingar e te amaldiçoar.
sabe? Eles vão começar a se irar contra você. E isso traz vergonha e maldição contra a sua vida. Você vai ficar mal falado na cidade. Pare de se endividar. Refreia-se. Controle-se. Tenha um equilíbrio. Compre só o que for necessário. E procure comprar em dinheiro. Sabe, eu vejo tantas pessoas falar assim, ó. Ai, mas eu não uso roupa dos 20 reais. Eu jamais. Antes você usar dos 20 reais, minha amada, e pagar em dinheiro, do que você usar roupa de marca e ficar devendo para a loja e a cidade inteira ficar sabendo que você é uma má pagadora, um mal pagador. Não existe desonra nenhuma da pessoa ir lá nos 20 reais comprar uma roupa e pagar, do que comprar fiado e não pagar, do que ficar com cartão bloqueado. Pagar os impostos em dias. Lá no livro de Romanos, diz assim, ó, Romanos 13, no versículo 7, diz assim, ó, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra, a quem tributo e imposto, pagar os seus tributos e impostos em dia. E isso traz bênção para sua vida, sabe? Ai, mas a prefeitura cobra caro, ai, os impostos do governo são caros. Meus amados, nós somos cristãos e nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O próprio Jesus pagou imposto. E ele disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Elimina essa maldição da sua vida, sabe? Se todo ano você sabe que tem que pagar IPVA, todo ano você sabe que tem que pagar imposto da casa, economiza, amada. Economiza, amados do Senhor. Para naquele ano, naquele devido tempo, você pagar em dias. Olha, quantas e quantas pessoas vivem aí se humilhando, pegando carro emprestado dos outros para fazer determinada viagem, porque o imposto do IPVA nunca foi pago. É humilhação para sua vida. Mas é você que está caçando essa humilhação. Sabe? A vida não é fácil para ninguém. Com isso eu quebro maldições na minha vida. A maldição da humilhação, da vergonha, sabe? Do acúmulo de dívidas, porque se acumular é pior. Então, faça um esforço. Pare de gastar e pague seus tributos em dias. Mantenha a casa do Senhor. Manter a casa do Senhor com dízimos e ofertas. Não tem como a gente manter a casa do Senhor de outro jeito. Então, manter a casa do Senhor traz bênçãos para a sua vida. E eu vou provar isso lá no livro de Malaquias. Diz assim, ó, o próprio Deus está dizendo. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 9 para frente. Todos vocês... Ah, tá. Vou ler do 8. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês, todavia, têm me roubado. E ainda me perguntam, como estamos te roubando, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Se você está roubando os dízimos e as ofertas, Deus amaldiçoa a sua casa, sabe? Faça uma oração, peça a Deus perdão. Ah, mas toda oferta que pedir na igreja, não, aquela que você fizer compromisso. O dízimo é sagrado, é o próprio Deus que está dizendo. Ah, mas lá no Novo Testamento, Jesus não fala sobre o dízimo. Mas no Novo Testamento, Jesus diz que ele não veio para revogar a lei, e sim para que ela fosse cumprida. Isso aqui é uma ordem de Deus, uma lei de Deus. O próprio Deus quem disse. Então Deus não revoga o que foi dito por Deus. Então o dízimo permanece, o dízimo existe, o dízimo será eterno. Conserta com Deus. Não deixa a casa de Deus em segundo plano, não. Dizime com honra. Dizime com alegria. Ajude o próximo com alegria. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Ajude o pobre com alegria. Ajude o necessitado com alegria e não de cara feia. E para aquele que obedece a Deus e cumpre com todas essas regras aqui, com todas essas normas, com todos esses mandamentos, ele abençoa o seu trabalho, abençoa o salário, abençoa os patrões, ajuda o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão, devolve o dízimo na casa do Senhor, para de fazer dívidas, começa a comprar no dinheiro, à vista.
você será grandemente abençoado. E a palavra de Deus também nos dá esta certeza. Versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus, e são bênçãos e promessa do Senhor. Eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos, as mais ricas bênçãos. Deus, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Não deixarei que o gafanhoto, o devorador, o migrador e o cortador destrua suas plantações, as suas riquezas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. E no versículo 18, tem uma promessa. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Obediência quebra maldição. Obediência com a palavra de Deus quebra julgo. E lá no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos. Alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra ti. Comereis abundantemente, vos fartareis. Então, Deus mesmo tirará o exército que ele enviou para destruir as suas finanças. Porque ele mesmo está falando que ele enviou o destruidor, o devorador, o migrador e o cortador. Por quê? Porque você estava em pecado, você estava fazendo dívida, você estava desobedecendo a Deus. E quando você organiza e regulariza a sua situação financeira e cumpre com tudo isso aqui que eu mostrei para vocês hoje, as portas do céu serão abertas. É o próprio Deus que está dizendo que ele eliminará, ele tirará da sua vida, das suas finanças, tudo aquilo que foi consumido, ele restituirá para você. Ele restituirá tudo que o gafanhoto migrador, o destruidor, o cortador tiraram da sua vida. Ele, o próprio Deus, restituirá, te trará 2 vezes mais, em dobro, as bênçãos celestiais. Então, amadas e amados do Senhor, pare de fazer dívida. Se você não tem condição de pagar sua dívida toda agora, chega na pessoa que você deve, vai na loja que você deve, conversa com o dono, fala: olha, eu tô apertado agora, eu não consigo te pagar tudo, eu posso te pagar um pouquinho de cada vez? Gente, você vai alegrar o coração dessa pessoa e você vai tirar maldições da sua vida e paga mesmo, vai lá, negocia e paga a sua dívida. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, dai condição para eles, para que cada um de nós possamos, Senhor meu Deus, saldar com os nossos compromissos em dia, com as nossas dívidas. Em nome de Jesus, livra-nos, liberta-nos, Pai, do devorador, migrador, cortador. Pai, coloca no nosso coração a verdade do dízimo e da oferta, porque é para manter a casa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fiéis no pouco para Ti, Senhor, porque no muito o Senhor nos colocará. Pai, à medida que nós devolvermos o dízimo, Senhor, e sermos obedientes à Tua palavra, aos Teus mandamentos, até mesmo nas nossas finanças, o Senhor nos honrará, o Senhor abrirá as portas e as janelas do céu, Senhor. Então cumpra as Tuas promessas nas nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a sermos fiéis, a tirarmos o nosso nome, Pai, das dívidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.